Fala alguma coisa? Eu não tô ouvindo, eu acho. Desculpa, eu deixei ligado Ah, sem tá. querer. Beleza. Beleza. Gente, vamos lá então, né? Professor, eu posso tirar uma dúvida rapidinho sobre o trabalho antes da gente começar? Claro, claro que sim. Tem uma das autoras, eu acho que é a do segundo artigo, que eu não consegui achar as citações dela. Sim. Aí eu queria saber como eu posso deixar no trabalho. Eu acho que é por causa daquele apagão do Lattes, Júlia, que se perdeu muita informação, né? Sim, tu sabe que eu imaginei que fosse isso mesmo, e aí eu não achei, não sei se tipo tu tem como mandar, se tu Não, sabe, não, se a aí faz gente o deixa seguinte, sem. ó. Coloca bem essa informação. Coloca essa informação de que tu não achou. Pode botar assim. Não foi Tranquilo. localizado, porque eu sei o que aconteceu, né? Isso aí Sim, é um absurdo, né? Ter é, queimado toda a nossa trajetória acadêmica. é um pecado mesmo. Ainda Mas bem que então por tá. hora a gente não tá. Eu não tenho nenhum concurso muito assim em vista ou alguma coisa. Mas eu fico imaginando quem vai prestar alguma seleção grande, assim, que perdeu todo o seu currículo. Que loucura deve estar sendo. Sim. Pois é uma pena, né? E é um descaso também, na verdade. Total, né? Total. Sim, Porque eu tava conversando com um professor, amigo meu, né? Cara, tudo bem, eu tenho lá a minha trajetória de alguns anos de pesquisador, mas eu fico pensando, e quem tem, sei lá, 50 anos de trajetória enquanto pesquisador e que perdeu tudo? Ou pior do que isso, quem já é falecido, por exemplo, estava lá toda a sua trajetória enquanto pesquisador e agora não tem mais, né? É muito assim, ó. sim, e tem pessoas agora, como tu comentou mesmo, por exemplo, que já faleceram, que não tem nem como recorrer de alguma forma, Sim, né? não tem o que Caso fazer. tenha o que fazer sobre isso. Mas eu vou colocar essa informação então no trabalho. Isso, coloca essa informação, nem te preocupa, tá bom? Certo, obrigada. Paz. Gente, vamos lá então. Deixa eu falar Boa pra noite, professor. vocês. Oi, Morgana, boa noite. O nosso trabalho deu, tipo assim, deu 3 páginas e meia. Tem Tá? problema? Não, não, fiquem tranquilos. Essa questão de páginas pra mais não vou cobrar vocês, tá? Tá bem, obrigada. Tranquilo. Porque quando eu propus, é que na realidade foi uma falha da minha explicação, né? Porque eu pensei de 1 a 3 páginas do trabalho propriamente dito, tirando aquelas partes iniciais, sabe? E aí ficou. Aí parece que é 3 páginas no total, e aí bagunçou. Então eu não vou ficar olhando isso, tá? Sem estresse. Tá bem, obrigada. Gente, vamos lá então. O que eu conversei, anotei aqui pra gente conversar hoje, tá? Para tirar alguma dúvida que vocês possam estar com esse trabalho aí que vocês têm que entregar hoje, para tirar alguma dúvida com o formato da prova que vocês vão fazer, também já está disponível, né, no AVA para vocês fazerem. E fazer aquela retomada que a gente faz dos últimos 2 conteúdos, que eu ainda não consegui conversar com vocês sobre eles, tá? Então, com relação a essa tarefa aí, eu tinha anotado, vocês já perguntaram, né? A questão de não encontrar a professora Tanise Novelo. Então, não tem problema, eu acho que é por causa do apagão do Lattes. E outra coisa que eu anotei aqui foi a questão de da quantidade de páginas, também não tem problema. Essa tarefa pode ser feita individualmente também, muitos me perguntaram isso. Pode ser feita em grupo, mas pode ser feita individualmente. Essa tarefa, a proposta dela é que vocês assistissem a aula de behaviorismo antes para fazer essa tarefa, tá? Quem tivesse assistido a aula de behaviorismo antes ia ter um baita de um spoiler, assim, ia conseguir ver essa tarefa de uma outra forma. Só que eu percebi que os views nessa aula de behaviorismo eles foram bem baixos. De repente vocês estão bem atrapalhados aí com as outras disciplinas e tal e não conseguiram ver. Então, assim, se vocês conseguirem parar e assistir essa aula, vocês vão ver que tem um belo de um spoiler lá, assim, de onde encontrar essas informações, tá? Nos 2 textos. Aí, gente, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês querem me perguntar alguma coisa sobre a prova de vocês? Alguma coisa que não tenha ficado claro ainda?
Porque a prova já está liberada no AVA, né? Só que vocês, quando abrirem ela, vocês têm as 3 horas para fazer ali. Não sei se vocês têm alguma dúvida ainda com relação à prova ou tá tranquilo. Se vocês quiserem me perguntar. Ou senão a gente já vai para aquela retomada então que a gente faz. Deixa eu falar aqui, outra coisa, vocês viram que eu coloquei na plataforma ali as notas de podcast e as notas de Guerreiro Ramos, só para vocês se organizarem e verem se já vocês enviarem, né, tem que estar lá, se vocês enviaram tem que estar lá. A única desconto que eu dei assim da nota do podcast foi quem passou dos 10 minutos. Que nem eu tinha combinado, né? Que eu ia tirar algum 10º ou 2 só pra gente poder se atrelar ao formato de tempo, porque são muitos, né? E eu tô sempre nessa ideia de tentar mostrar pra vocês a dinâmica do mercado de trabalho, então foi nesse sentido, tá? Mas se alguém enviou o seu podcast e não tá com a nota lá, tem que falar comigo. Vocês já viram lá essas notas? Coloquem aí no chat se já viram a nota de vocês do podcast, botam sim. Está tudo certo. Beleza. Ótimo, tá? Tá, então falei para vocês do podcast, falei para vocês do trabalho atual. Com relação à prova, né, que vocês têm aí até sexta-feira que vem para fazer essa prova. Cuidem os prazos de vocês, gente. Cuidem esses prazos, tá? Eu sei que vocês estão super atrapalhados, que vocês estão com diversas disciplinas. Quem tiver sem nota, Tainá, tem que ver se está sem nota no PDF que eu postei, tá? Tem um PDF junto com um aviso na plataforma, aí tem que olhar a nota ali. Não é a nota no livro de notas. Aí se tiver sem nota, aí sim manda um e-mail para mim, tá? Que eu olho de novo. Gente, com relação à prova de vocês têm que cuidar as datas, tá? Eu sei que vocês estão cheios de disciplinas aí, mas assim... A disciplina de pós também é uma disciplina de vocês. E vocês têm que cuidar essas datas da disciplina de pós também, tá? Deixa eu ver. Queria comentar com vocês aqui a tarefa do podcast. Vocês foram muito bem na tarefa do podcast. Eu amei. Vocês fizeram várias coisas legais nessa tarefa, né? Foram bem engraçados, foram bem divertidos. Mas eu gostei de ver o seguinte, vocês fazerem links com outras disciplinas de vocês. Eu acho que isso enriqueceu demais o nosso podcast. Tá? Vocês falarem do Trello, mas falaram de outros aplicativos que outros professores usam, ou de coisas que vocês usam no ambiente de trabalho de vocês. Então eu acho que ficou enriquecedor. Assim, a tarefa do podcast fez vocês pensarem mesmo, né? Na perspectiva do usuário e na importância da administração para colocar uma ferramenta ou para fazer uma gestão, um planejamento. Então eu penso que vocês conseguiram fazer isso com maestria, assim, né? Quem fez o podcast ficou muito bem feito, assim. Eu salvei aqui, eu escrevi aqui, né, as piadinhas, colocaram turma de cringe. Usaram os nomes bem engraçados, né? Tipo, o Fofocas do Pod. Eu amei, gente. Eu amei. Vocês foram muito legais, tá? Adorei ver esse formato que vocês usaram. Outra coisa que eu anotei aqui foi a questão do... teve até gente que propôs pra mim meme no final, né? Vou deixar um meme pro professor. E foi lá e botou o meme. Falou o meme por áudio, né? Eu não conhecia o meme que botaram, fui lá conhecer meme novo. Então eu acho que vocês inteiraram bastante, assim, foi super legal. Mas agora falando de coisas da disciplina mesmo, da nossa matéria, né? Vocês conseguiram perceber algumas coisas muito importantes. A primeira delas, então, essa questão de como é complicado fazer planejamento e execução separados. Porque quem fazia planejamento ali, muitas vezes, não executava o planejamento. E vocês perceberam isso nos podcasts. Que se faz um planejamento, mas esse planejamento ele não é feito pela mão de quem está efetivamente usando a ferramenta, às vezes não funciona. Às vezes o planejamento fora da execução, longe da mão da execução, ele não funciona.
E eu achei interessante pontuar isso para vocês aqui, tá? Vocês conseguirem perceber que o planejamento tem que estar muito conectado com a figura de quem executa isso. Esse planejamento de pedestal, assim, planejamento que vem de cima para baixo, muitas vezes ele acaba ficando só no papel, né? Outra coisa que eu achei bem legal, os links que vocês fizeram, foi a questão de conseguir conversar com os 3 tipos de planejamento. Vocês falaram ali do planejamento estratégico, que era o que o texto propunha, mas vocês conseguiram problematizar aí o planejamento operacional e o planejamento tático. E aí eu percebi que vocês estão se aprofundando dos conceitos também, né? Esse planejamento operacional aí, que é o planejamento da prática, muitas vezes ele não está conectado com esse grande planejamento estratégico lá de cima, né? Da cúpula, e aí dá essa bagunça. Outra coisa que eu anotei aqui para a gente conversar sobre o podcast, que eu queria dar retorno, foi, até anotei o nome de quem escreveu, foi o trabalho do Gustavo Zenck, do Paulo Porto, que fizeram uma baita retomada do Alfred Sloan. Eu achei muito interessante trazerem assim a perspectiva do Sloan, ao mesmo tempo que criticar um pouco o Sloan, né? Os guris falavam assim, o que o Sloan fez de tão maestria? Aí o colega responde, ele não fez nada, mas ele viu que ele tinha que tecnicizar a administração, não podia ser uma administração da cabeça dele, assim. Então eu acho que o Gustavo e o Paulo aí estão com parabéns, tá, pela tarefa. Ficou uma das tarefas muito interessantes, assim. Outra, aí eu não anotei aqui o nome, era para ter anotado, né? Mas outra tarefa também que me chamou a atenção foi a tarefa que falou da LifeMed, que fez um link com a galera da LifeMed ali e com a forma que a LifeMed administra e usa os aplicativos. E a LifeMed é uma empresa tão importante do nosso ecossistema regional de inovação, né? Teve a tarefa, eu coloquei para vocês o vídeo da Tainara Domingues, do Inova-RS, e eu penso que foi muito legal assim ver vocês fazerem links com essa questão de como está acontecendo a inovação na nossa região através das empresas que vocês estão estudando e estão trabalhando. Então, gente, assim, eu quero dar esse feedback para vocês. Eu acho que ele é muito importante, né? Porque eu cobrei vocês, então eu queria também dizer para vocês que vocês saíram muito bem, tá? Teve gente aí que não entregou o podcast, tá? Aí eu vou, assim, quem não entregou o podcast, tá? Ou entregou ele individual, eu penalizei realmente, tá? Não é porque é maldade da minha parte, gente, mas assim, vocês tem gente que está se organizando para fazer as tarefas, para fazer elas no prazo. Então eu preciso honrar aqueles que estão se organizando e fazendo no prazo, certo? Então quem não fez não vai adiantar, fica com 0 nessa atividade aí, vai ter que tentar resgatar a sua nota pela prova e pelo trabalho de hoje, tá? Alguns também me pediram para estender a nota do trabalho de hoje. E até permitir que entregasse até domingo, mas com desconto de nota também. Isso não é maldade da minha parte, tá? Isso é para honrar aqueles que estão se organizando e já estão fazendo essa tarefa. Porque vocês tiveram 2 semanas para fazer e eu vi que quando eu abri ali a tarefa o pessoal já estava até postando. Então a turma de vocês foi uma turma até que saiu na frente nas postagens. E eu pensei, não, então se o pessoal conseguir se organizar, eu penso que a gente precisa trabalhar dentro dos prazos, tá bom? Então, quem tiver problema aí, tiver que entregar, vocês tinham uma lista, né, que estavam passando na frente e tal, eu acho que vocês têm que fazer a gestão das disciplinas de vocês aí, mas também tem que ter a responsabilidade em cima dessa gestão que vocês fazem, né? Foi uma coisa que a gente falou até na nossa própria disciplina, que é uma questão que quando tu tem autoridade, tu também tem responsabilidade. E nesse formato online, a autoridade é toda de vocês, mas a responsabilidade também. Então eu pretendo honrar aqueles que fizeram dentro do prazo as atividades, certo? Dito isso, a prova de vocês está liberada, vocês já podem ir lá fazer, só cuidem que tem 3 horas para fazer assim que abrir ela. E vamos fazer então a retomada daquilo das últimas disciplinas, das últimas matérias, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá legal minha voz para vocês? Eu não tô em casa hoje, eu tô no cassino. Tá tudo certo. E minha internet não tá das melhores, assim. Tá bom o áudio? Tá tudo certo? Ótimo. Beleza, vamos lá então.
Gente, então a gente tem aí 3 teorias que ficaram para depois, né? Que é a abordagem estruturalista, que vai se dividir em teoria burocrática e teoria estruturalista. E a gente tem a abordagem behaviorista, tá? Então, a abordagem burocrática e estruturalista, ela vem como uma resposta à abordagem neoclássica. A abordagem neoclássica ela é central, mas quando a gente tem a abordagem burocrática, é uma retomada aí do Weber, né? Um estudo do Weber que já tinha muito tempo, o Weber já tinha escrito isso há muito tempo, mas isso vem a ser retomado, tá? Quando? Quando as organizações começam a ter muitas normas, tá? Muitas normas, muito papelório. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente tinha a Escola das Relações Humanas, a gente, querendo ou não, a gente colocou um excesso de um excesso de romantismo aí, as pessoas se dando muito bem umas com as outras, e esse estímulo a se dar muito bem, aquela coisa toda. Mas quando a gente tem a dobra da Escola das Relações Humanas para a escola neoclássica, a gente vem justamente tentando tirar um pouco desse personalismo demais. Que até os guris falaram ali do Alfred Sloan, né? Do Gustavo, do Paulo, trouxeram o Alfred Sloan de novo, que é bem essa ideia de, tipo, não podemos fazer uma gestão tão pessoalista. Precisa ser impessoal. Só que quando tu faz uma coisa muito pessoalista, dá problema. Aí tu faz uma coisa muito impessoal, o que acontece? Né? O neoclássico ele tem essa coisa mais impessoalista. Quando tu faz essa gestão mais tecnicista desse formato neoclássico, tu acaba tendo muitas vezes um excesso de normas, um excesso de necessidade de papelório, de assinaturas, de documentos. Teve um podcast também que os guris falaram, né? Bem essa parte do papelório, que o estágio online agora assina de casa. Eu não me lembro quem foi que falou isso. Mas, tipo, mandou o seu contrato de estágio para ser assinado para o professor e o professor estava em férias. E aí, claro que o professor não ia responder, óbvio, né? Mas depois que percebeu isso, mandou para o outro professor que assinou e que resolveu rapidinho. Então, antes teria que ir na sala lá do professor para conversar com ele. Agora é tudo online, é tudo da nossa casa. Mas o papelório, o formalismo, ele permanece, certo? Então, essa coisa que fica da neoclássica. Fica esse excesso de formalismo em alguns momentos, excesso de normas. Então, se existem muitas normas, existem muito formalismo, existe muita impessoalidade, a gente precisa organizar essa impessoalidade. E aí é onde entram os estudos do Weber, tá? O Weber, ele vai fazer então essa organização da burocracia. Burocracia vem da palavra bureau, que é uma palavra em inglês, né, que chama escritório. Então, o que o Weber vai propor é uma forma de organizar o escritório, de organizar as relações dentro desses escritórios, certo? O que o Weber vai estudar? Ele vai estudar essa estrutura dos escritórios, das empresas, e ele vai sempre tentar atrelar isso a uma técnica de ação. Então, a gente não pode ficar parado esperando alguma coisa acontecer. A gente precisa desenhar um processo que aconteça de uma forma bem fluida e aí sim as coisas vão acontecer sozinhas. Há uma teoria de ação no meio dessa história. E aí, então, fica essa ideia de teoria máquina do Weber, né? A empresa ela passa a ser uma máquina que funciona automaticamente. Coloca lá alguma coisa acontecendo na empresa, aquilo ali vai andando, vai passando e tu não precisa te preocupar muito. Então, o chefe vai mandar para o subordinado que vai resolver, que vai voltar com aquela assinatura. Então, a máquina do Weber é nesse sentido, que as coisas funcionariam como máquina, certo? Outra coisa muito importante da teoria burocrática, ou da ideia weberiana de organizações, é essa relação entre capital, o catolicismo e o protestantismo, essas duas religiões cristãs, tá? Então, na Idade Média, gente, o catolicismo era predominante. E o catolicismo pregava que tu não podia ter muitas riquezas e muitos lucros, tá? Por quê? Porque se tu tivesse muito lucro, tu era ganancioso e tu não ia para o céu.
Quando Martinho Lutero, que é um monge, né, ele resolve quebrar isso, ele resolve propor uma nova forma de olhar o cristianismo, ele vai dizer que as pessoas não precisam mais ouvir a Bíblia, ouvir os estudos cristãos pela voz do padre. Elas passam a ouvir esses estudos da própria Bíblia delas, da própria interpretação que elas vão ter. Então, se elas vão ler a Bíblia por si mesmas, elas precisam da Bíblia na linguagem delas. E ele faz um processo de traduzir a Bíblia do latim para outras línguas. Só que para fazer isso, ele precisava de dinheiro. Então, ele faz uma releitura cristã, tá? Num sentido de que não é errado mais tu ter lucro. Tu pode trabalhar e o trabalho te dignifica, o trabalho é uma bênção, o trabalho é legal, porque quanto mais trabalho tu tem, mais dinheiro te sobra e tu podes investir nessa causa protestante de tradução da Bíblia pela prensa de Gutenberg. Então a relação que o Weber vai fazer é exatamente colocar no papel isso, perceber que há uma ruptura entre um modelo cristão católico, né, de não juntar tesouros, e um modelo protestante de pode juntar tesouros desde que você dê uma parte do seu tesouro à causa cristã protestante, certo? Essa é a ideia, então, de Ética Cristã, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que é o livro do Weber. Por que é importante isso, professor? Porque se tu pode juntar dinheiro, tu pode trabalhar porque o trabalho te dignifica, as pessoas elas saem da Idade Média para uma idade mais... acho que depois da Idade Média vem um formato moderno, me perdi aqui nos períodos, mas enfim. Depois da Idade Média as pessoas vêm... Ramon, não li o livro, tá? Eu li ele no mestrado, assim, algumas referências. Não, ele é um livro chatão, tá? Vou te falar bem a real. Porque o Weber ele é muito metódico na escrita dele. Ele escreve muito metodicamente, assim, sabe? Tudo ele quer abrir, ele quer explicar. A ideia ela é muito interessante, sabe? Mas ler o próprio Weber é meio... Sei lá, de repente também é a minha interpretação, né? Mas a ideia do livro ela é bem interessante, tá? Ele explicar isso e mostrar essa ruptura da Idade Média para a Idade Protestante, vamos dizer assim, né? Claro que hoje em dia a gente tem um outro formato, tanto que a gente teve a Reforma Protestante, depois teve a Contra-Reforma Protestante, que é que outras pessoas deixassem de ser protestantes e voltassem a ser católicas. Hoje em dia eu acho que todo mundo se dá meio que bem, assim, né? O cristão católico e o cristão protestante, todo mundo se dá bem. E todo mundo pensa meio parecido, né? Todo mundo meio que quer dinheiro e vida que segue. Mas na Idade Média não era assim, e o Weber fez essa análise. Então eu acho que, Ramon, se tu teve interesse assim, em entender um pouco mais disso aí, te diria para tu dar uma olhada, procurar uma resenha de repente desse livro, um resumão, assim, ou até pegar um vídeo no YouTube de algum professor que faça essa resenha para ti visualmente. Tem vários, assim. É um estudo bem clássico, né? É que nem ler, por exemplo, ler Weber é tripesado, assim como ler Marx também é tripesado, ou ler Adam Smith, são textos mais clássicos, assim. Vale a pena a releitura e depois se tu te interessar, daí sim, aí tu vai embora, né, estudar isso. Tá? Então, gente, essa relação, eu coloquei na prova de vocês uma questão exatamente assim. Explique a relação entre o catolicismo, o protestantismo e o capitalismo em Weber. Vocês conseguem sacar o que eu expliquei aqui? Vai estar lá para ti quando tu abrir a prova, Guilherme. Mas vocês conseguem entender essa relação tríade? Gente, pelo menos um de vocês podia abrir a câmera, né, para dar uma moral. O professor tá tri cansado, são sexta-feira, 9 da noite, tô dando aula aqui por meu celular. Podiam dar um oi para mim aí, para ficar um pouquinho menos cansado, menos sozinho. Mas a ideia é essa, tá? A ideia é entender essa ruptura de posso ter dinheiro, posso ter acúmulo de capital, porque... Obrigado, Andressa, uma boa alma. Posso ter acúmulo de capital uma vez que eu posso colocar um pouco do meu dinheiro na igreja e fazer esse dinheiro rolar aí
para a causa protestante. E aí a gente olha até aí hoje, né, esse formato do tipo o trabalho te dignifica, as igrejas pregam muito isso, né, o trabalho te dignifica, mas dá uma parte do seu trabalho para a igreja. Não estou entrando na crítica, eu acho que cada um tem a sua perspectiva, né, a igreja precisa se manter, mas está bem nítido ainda essa relação, né, do tipo trabalho, porque o trabalho te dignifica e devolva uma parte aí para quem te abençoou com a força do teu trabalho, que seria Deus. Então eu acho que não é bem interessante isso. Tá, gente. Aí eu fiz essa questão do acúmulo do Weber para vocês aqui. E aí eu vou entrar então na questão das autoridades, tá? Que é outra questão que eu também joguei lá na prova, que é a seguinte, que são os tipos de autoridade e de sociedade no Weber. São 3, tá? É a autoridade tradicional, a autoridade carismática e a autoridade burocrática. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui na aula, rapidinho. Como é que vocês se sentem? Me dá tipo 5 minutos, prometo que 9 e 10 eu volto a fazer a retomada, tá? Mas como é que vocês se sentem com esse formato remoto, assim? Ele estressa vocês muito, porque, tipo, eu fico pensando, né? Eu vou dar aula pra vocês, eu não vou nem conhecer vocês, sabe? Eu fico pensando que vocês vão passar na rua por mim, no super, eu não sei quem são vocês. Como o estresse deve ser assim, tipo, vou pra aula, mas o professor tá lá e eu tô aqui e tu não consegue, tipo, levantar tua mão, fazer uma pergunta, pode te inibir. Como é que vocês se sentem com isso? Alguém fala alguma coisa aí pra mim, pra eu ver se o sentimento esquisito é só meu, assim, com esse formato, ou vocês também estão super estressados? Eu também tô achando muito estranho. Não só por toda essa questão, mas também de tipo, eu tô em casa, então acham que eu não tô fazendo nada e fica muita gente na volta. Isso é o maior problema do EAD, eu acho. Porque acho que a gente tá em casa sem fazer nada. E não, às vezes Tô a em gente tá casa, no mas tô meio na da aula, aula né? e Tô em alguém casa, mas tô na atrapalhando. aula. Sabe que nesse texto que eu postei pra vocês lerem, tem uma partezinha que fala exatamente disso, né? De como os professores se sentem com isso. Porque o que acontece? Eles estão em casa, mas eles estão trabalhando. E aí a família muitas vezes pode não entender, a família muitas vezes pode querer falar contigo no meio da aula, o que aí até tudo bem, sabe? Agora, mas a família se sentir invadida, a família também pode se sentir invadida, sabe? Tipo, eu que estou aí na sala de vocês, no quarto de vocês, eu que estou ocupando esse espaço que é da família de vocês, né? Então, eu quis mostrar isso no texto que eu dei para vocês lerem. Oi, Carlise, pode falar. Não, e outro detalhe que eu acho importante, fora a questão, é a dificuldade que certos alunos têm. Eu mesmo, eu tenho TDAH e o espectro autista. Então, para mim, é muito difícil eu manter o foco durante muito tempo numa tela de computador. Eu já cancelei cálculo e física, porque não consigo. É muito monótono. Exatamente. Para mim, assim, eu não consigo ter atenção. Então, eu tô com 3 coisas ligadas aqui ao mesmo tempo, porque eu não consigo, meu cérebro não para, e aqui, com a aula online, chega um ponto que eu me perco e volto, eu tenho que estar sempre anotando, porque senão eu não consigo. Então, para mim, está sendo muito difícil. É muito angustiante, né? Eu fico pensando, esse modelo, eu não tenho, eu não quero falar isso, né? Mas às vezes eu não consigo ter o tempo de me angustiar como eu queria, porque tu tipo, vamos lá. Mas tem momentos da vida que, tipo, esse vamos lá te sobrecarrega e tu dá uma surtada, assim, sabe? Tipo, na minha primeira semana de uma disciplina que eu peguei no doutorado, gente, vocês acreditem se quiserem, tá? Mas, tipo, no doutorado é uma prova oral toda semana. E o conteúdo da prova oral, às vezes, são 3, 4 livros, que tu tem que ler e chegar na hora da prova oral e responder o que o professor te perguntar no ao vivaço, assim, sabe? E, assim, como é que faz pra ler 3 ou 4 livros e dar aula pra 4 turmas na graduação e atender quase 400 alunos? É loucura, sabe? E angustia. E aí, às vezes, eu chego aqui para dar aula para vocês e eu percebo que vocês estão cansados. É sexta-feira, 9 horas da noite. Eu também preciso entender esse lado de vocês, sabe? Só que é muito cansativo, sabe? Muito cansativo.
vocês estão tendo uma disciplina, essa disciplina aqui de administração mesmo, de POG, né? Ela é uma disciplina que, para mim, eu olho para ela de forma crua e é uma disciplina de fundamentos de administração mais uma disciplina de gestão de pessoas. Então, vocês estão tendo um conteúdo, gente, que eu, na minha graduação, eu estudei, eu acho que em 2 anos, sabe? É uma ementa enorme e a gente tem que vencer ela. Então, as minhas alternativas para vocês são sempre assim, não sei se vocês percebem, né? Mas tipo, tentar trazer uma bobagem, uma risada, uma série, uma firula, para quebrar um ritmo de tanta coisa que eu tô tendo que passar para vocês, né? E as atividades, as avaliações também, tipo, vai lá fazer um podcast. No podcast vocês abstraíram, ficaram dando risada, bobeando. Eu acho que é assim que tem que ser, não pode ser pesado, sabe? Porque já é pesado. Então, só que eu fico angustiado de não conhecer vocês, sabe? Tipo, agora eu tô aqui na minha tela, tava olhando a Carlise, a Eduarda e a Andressa. Agora, tipo, tô olhando a Andressa e a Eduarda, porque fica mudando a tela, né? Ela gira. Aí eu fico pensando assim, cara, eu não consigo nem saber quem são vocês. Que louco isso, sabe? Que louco. Tipo, se a gente tivesse na FURG, a gente tava no CC tomando café, botando um papo, dizendo, professor, tal coisa. Tipo, é diferente, sabe? Então, como esse formato é diferente, ele é um formato que ele é, não vou dizer estressante, né? Mas ele é um formato que ele exige, né? Uma organização. Outra coisa, esse formato exige uma organização com as datas tão pesada, né? Tão pesada, porque, tipo, na aula eu ia estar sempre lembrando vocês, gente, semana que vem tal coisa, gente, não esqueçam de tal coisa. Aí no presencial a gente já tá lá fazendo atividade, tem que chegar para mim e dizer, professor, tal coisa aconteceu, posso falar contigo no final da aula? Pode, tal coisa aconteceu, não tô conseguindo, tipo, a sensibilização ela é diferente, né? Aqui não tem isso, sabe? Aqui não tem isso. Então eu acho que eu queria abrir isso para vocês, assim, eu queria ouvir vocês e eu me sinto mais confortado de saber que vocês estão nisso também. Não é bom saber, tá? Mas é me sentir também o mais humano de parte de vocês também, ver vocês como humanos. Porque eu gosto de saber quem é a Carlise, quem é a Eduarda, quem é a Andressa, sabe? Porque vocês têm uma história, vocês têm um aspecto de vida de vocês. Não vou eu chegar aqui e dizer, faça isso, faça aquilo. Não faz sentido pra mim, sabe? O que vocês fazem de link com isso? O que viveram pra fazer de link com isso? É muito louco, né? Deixa eu ver aqui. Eu achei interessante essa referência como na aula do behaviorismo, tu colocou pessoas naquele gráfico. Tem que ser, sabe? A gente precisa pensar na imagem de alguém. Se tivesse na aula ao vivo, se tivesse na aula presencial, eu tava perguntando pra vocês, tipo, quem é que vocês conhecem assim? Aí alguém me diz, meu tio é desse jeito. Eu escrevi isso, tio do fulano, e ele fica com a imagem mental daquela pessoa. Mas aí eu preciso achar um meio comum, né, de fazer isso agora, que são as séries e os filmes, é onde a gente consegue se pegar, né? Que todo mundo conhece, eu acho, algumas séries, alguns filmes, então a gente vai tentando por aí. Mas é um baita desafio, gente. Um baita desafio. Então eu agradeço sempre quando vocês abrem os vídeos de vocês, e aí eu fico olhando as carinhas se mexendo, nem que seja entediado, que daí eu consigo tipo, aumentar a voz ou fazer uma piadinha, porque senão a gente... senão isso aqui fica intragável, né, gente? Intragável, eu acho que é a palavra, né? Gente, nunca vi anime, vocês acreditam? Eu tentei ver uns episódios e meus amigos todos veem animes. Me fizeram ver Naruto, eu vi até os Zamamote, Demônio do Gás Oculto, e desisti. Eu sou de série de comédia. Vamos lá, gente, vamos avançar nisso aqui, então. Eu não quero ficar falando, tá? Então, de repente, se vocês me perguntarem ou quiserem, tipo, dar uns pitacos na aula, tá? Eu tô abrindo pra vocês mesmo, assim, a minha angústia e meu desejo de ouvir as vozes de vocês, tá bom? Tá, vamos lá. Com relação, então, à sociedade e autoridade do Weber, ele tem 3, que é aquela autoridade tradicional, a carismática e a burocrática. Tradicional é aquela coisa do tipo, ou tu obedece ou tu apanha, né? Então, tipo, o cara obedece a uma autoridade tradicional numa cadeia, por exemplo. Sabe? Senão ele vai apanhar. Ou ele vai pra uma solitária, ou ele vai, sei lá, tentar fugir. Se ele querer desobedecer e tentar fugir, ele vai tomar um tiro.
Então ele tem que obedecer. Aí, autoridade carismática, as pessoas conduzidas pelo carisma de alguém, né? Tipo, eu gostei desse cara, gosto das ideias desse cara, e aí eu sigo esse cara. E aí um exemplo disso, tipo, um partido político, sabe? Que o líder vai lá, vamos fazer tal coisa, todo mundo, vamos fazer tal coisa. E a outro tipo de autoridade que o Weber vai dizer é a autoridade burocrática, do tipo, você vai se submeter por quê? Porque tu vai ganhar alguma coisa nisso. Ganhar o quê? Normalmente é ganhar aqui, né? Ganhar teu salário. Então tu te submete à ordem do teu chefe, por quê? Pra ser pago no final do mês. Tá? Aí trazendo para, vamos tentar fazer um outro esquema aqui. Que outro tipo de autoridade tradicional vocês veem, vocês percebem, assim, além dessa autoridade penitenciária e prisão? O que vocês conseguem pensar? Falem para mim aí. Eu penso pai e mãe. Perfeito. Tu é obrigado, né? Ao te submeter, perfeito. Nunca tinha pensado nisso, mas eu gostei do teu exemplo. Uma coisa que sempre me ocorre, tipo um reino, uma monarquia, um império, né? Tá, e com relação àquela autoridade carismática, o que vocês conseguem ver, além de um partido político, assim? Pode ser no chat também aí, gente. Coloquem aí o que vocês... Um tipo de autoridade carismática. Além de um partido político. Em que espaços você vê? A igreja, com certeza. A igreja. O partido político é autoridade carismática, purinha. As pessoas se submetem à ideia do partido. A ideia do fulano. Tipo, essa guerra que tá Lula-Bolsonaro, né? Ambos querem ganhar grana e todo mundo tá ali aplaudindo ou um ou o outro, né? Mas assim, movimento social, sabe? Esses negócios assim, tipo, é aquela coisa, né? Vai ter quem goste, vai ter quem odeie, mas tipo, aqueles guri do... Esqueci aquele japonês que fez lá todo o negócio da Dilma de 2016, do Vem Pra Rua. Me esqueci o nome do cara, virou até deputado agora, gente. Um japonês, Movimento Brasil, não sei. Kataguri, esse mesmo, Ramon. Tipo, querendo ou não, uma autoridade carismática, entendeu? Do movimento liberal. O pessoal que é liberal se conecta muito bem com as ideias dele, assim. Claro que sim, essa galera autoridade carismática, né? YouTuber, tu assiste aquilo, tu tá debaixo daquilo pelo carisma, pelas ideias que a pessoa te passa, sabe? Então, com certeza. Qualquer forma de fanatismo será carismática? Depende, né? Às vezes pode estar conectado com alguma outra coisa, às vezes pode estar conectado com a estrutura. Olha a própria questão fascista mesmo, né? Da Itália. Tipo, o Mussolini não era um cara carismático, mas as pessoas tinham toda aquela ideia do que estava sendo feito na estrutura do país. Então dá pra ver fanatismo de todas as formas, tá? Eu consigo, claro que fica mais fácil ver ela de forma carismática, tá, Guilherme? Mas dá pra ver fanatismo aí na questão tradicional, dá pra ver. Do tipo, a pessoa olha o fanatismo. Vou dar um exemplo, aproveitando a Carlise. Tu não quer sair da casa da tua mãe e do teu pai, nunca. Eles são bons pra ti, tu tipo idolatra aquelas pessoas e vai viver a vida inteira nesse formato, sabe? Ou então até na autoridade burocrática, né? Burocrática tem a ver com a empresa. Vocês viram aquele cara que fez a tatuagem da Havan no braço? Da Havan ou da Lebs, não me lembro. O cara tatuou o logo do negócio no braço, sabe? E aí ele foi pra rede social dizer que ele se sentia muito representado por aquela empresa e por aquelas ideias, porque aquela empresa tinha dado tudo pra ele, tinha dado a casa dele, o carro dele. E aí olha o fanatismo com relação à própria burocracia, sabe? Uma vez que a empresa não deu nada pra ele, né? A empresa só pagou o salário dele. E o cara que comprou suas coisas, seus carros, seu carro, seu salário. E eu queria muito voltar no tempo e ver se esse cara segue trabalhando na empresa, porque eu queria pensar assim, olha a maldade, né? Mas imagina se ele foi demitido assim meses depois, né? Que loucura. Mas assim, tem quem faça, né? O apego à ideia, o apego à burocracia, né? Eu tenho um conhecido, tá, tudo bem que ele é o dono da empresa, mas ele tatuou o logo da empresa dele no braço. E o logo da empresa dele é pavoroso de feio, né? É fálico ainda por cima. Sabe o que é uma coisa fálica?
Não vou explicar, joga no Google quem não sabe o que é. O troço tem um formato fálico, é ridículo. O cara tatuou no braço, entendeu? Aquele negócio. Tu olha de longe, assim, tu acha que é o que tu acha que é. Aí tem que chegar perto pra ver o nome da empresa do cara. Então, sabe? Apegado à questão burocrática, estrutural. Então, esses tipos de sociedade, esse tipo de autoridade que o Weber vai colocar, ele vai sempre mostrar, ele vai sempre louvar, assim, a autoridade burocrática, porque ele vai dizer que é autoridade impessoal. Tu fica naquilo ali por uma questão de decisão, tu não é manipulado, tu não é obrigado, é uma decisão tua participar daquela empresa. Sabe aquela ideia do tipo assim, tu é livre para vender tua força de trabalho, tipo, para quem tu quiser. Só que existe uma obrigação de que tu vendas, né? Tens que vender a tua força de trabalho. Gente, esses são os 3 tipos do Weber, tá? Aí, deixa eu perguntar pra vocês, assim, ó. Tem alguém aqui que trabalha com startup? Que tá em startup? Não? Sim, não? Tá, mas vocês conhecem, né? As startups, vocês conhecem o modelo startup de negócio. Não é uma coisa muito louca, né? Falar isso pra vocês. Que é esse modelo aí de negócio com base tecnológica, que vem para atender um mercado e com uma ideia inovadora e tem uma base tecnológica escalável, né? Isso, Gustavo. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, que tipo de autoridade vocês acham que uma empresa startup teria? Ela está mais focada em uma autoridade carismática ou uma autoridade burocrática? Joga aí para mim essa. Carismática? Alguém discorda? Concordo com vocês, em parte. Por que em parte, professor? Porque se o cara tiver uma grande ideia, ele precisa de pessoas que acreditem na ideia dele. Então fica bem claro, bem evidente a questão carismática, né? Só que se ele não tiver o mínimo de organização, o mínimo aí de instituir cargos, instituir espaços, instituir equipes, instituir planejamento, direção, ele vai ter uma grande ideia e ele vai ser sempre uma festa, a empresa dele, sabe? Ele não vai conseguir produzir tanto. Então, a autoridade burocrática, a autoridade tem que estar numa startup, ela vai estar sempre muito conectada, assim, essa questão da estrutura bem desenhada, mas sempre esse cara com carisma conduzindo a empresa, sabe? Agora, por exemplo, se eu pego uma empresa grande, uma empresa enorme, uma multinacional, eu não posso ter uma autoridade muito burocrática, muito carismática, eu preciso ter uma autoridade bem burocrática, porque senão ninguém faz nada, sabe? Se eu pego aí uma organização bem não voltada a lucros, tá? Por exemplo, a igreja mesmo, posso pegar a igreja, e tu coloca uma autoridade muito carismática, em algum momento também vai precisar de organização, porque vai precisar ir organizar as pessoas que vão na igreja, organizar as entradas de dinheiro e saídas de dinheiro daquela igreja, certo? Só que também se eu inverto o jogo, olha como é complexo, né? Eu vou ter uma igreja que é quase uma empresa. Vocês já viram aí essas igrejas bem quase empresa? Parece que o cara tá vendendo um produto, né? Tipo, não tô falando de vender um produto mesmo, né? No sentido, compra aqui 1 quilo de areia, leve para sua casa e se abençoe. Não é isso. Mas, tipo, vender um produto no sentido... quantas pessoas tu conseguiu levar na igreja hoje? 10 pessoas. Batesse tua meta. Tinha que trazer 10 pessoas na igreja hoje. Sabe? Olha a burocracia pura numa instituição religiosa. Então, a startup, por exemplo, é uma coisa que que daria para pensar bem na carismática, mas precisa ter burocracia envolvida, tá? Todas elas vão ter que ter um pouco de tudo, assim, mas vai descampar para um lado, tá bom, gente? Isso que eu queria dizer para vocês. Depois, o Weber, ele vai trazer uma série de pressupostos, assim, que eu não sei se vocês vão lembrar, eu até botei um meme desse menino brincando lá das vacinas da Pfizer. Ele vai falar de incerteza, de utopia, de impessoalidade, papelório, blá 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 blá. Mas tem uma parte da aula que eu até depois eu pensei, era para ter feito de outro jeito. Que eu coloquei uma tabelinha do BBB e coloquei o excesso de burocracia. E botei os caras lá, né, os que brigaram com a Manu no BBB 20, e do outro lado eu botei a falta de burocracia, a comunidade hippie do BBB 20.
Mas mas quando eu falo de excesso e eu falo de escassez, eu tô falando dessas características que se acoplam à burocracia. Aí eu queria que vocês pegassem isso aqui comigo e ficasse claro, tá? Porque senão hoje vai virar confusão de conceito. E aí na prova vocês vão falar uma coisa que não dá pra falar. Que é o seguinte, ó. Tem como... Vou dar um exemplo bobo, tá? Tem como esse celular aqui, ó, ele ser celular demais? Tem como um celular ser celular demais? Não, celular é celular, é a propriedade dele, ser celular. Tem como ele ser bonito demais? Tem, claro que tem. Eu acho lindo esse iPhone 8, acho lindo. Tá? Tem como ele ser rápido demais? Tem. Tem como a bateria dele não durar nada? Tem. Tem como a bateria ser uma droga. O que eu tô querendo dizer para vocês? Tem como características serem excessivas ou serem de menos. Mas o celular é o celular. A mesma coisa é a burocracia. A burocracia não pode ser burocracia demais. Não tem como algo ser burocrático demais. Tem como algo ser disfuncional. Entende? Tipo, a burocracia está instituída. E aí, de repente, aquilo deixa de ter função, deixa de funcionar. Para de funcionar. Por quê? Porque os caras estão triapegados na assinatura, estão triapegados no papel, estão triapegados no formalismo, ou estão triapegados no cargo, no concurso, não sei. Estão triapegados na demora, tipo, tu vai num banco, tu fica horas esperando para ser atendido, porque é o fulano que tem que te atender. Então, o formalismo, né, quem te atende é o cargo tal, e o cargo tal tá no almoço. Aí tu espera o cargo tal vindo ao almoço. Aí, para liberar isso aqui, tu precisa que o cargo tal assine. O cargo tal tá atendendo outra pessoa, e aí fica aquele formalismo. Então, olha, o excesso de formalismo, o excesso de papelório, o excesso de necessidade de assinaturas, mas não tem como ter excesso de burocracia. Porque a burocracia é o formato organizacional e impessoal dos cargos. Entenderam isso? Se eu pôr na prova de vocês, tem como algo ser burocrático demais? Vocês já sabem que não tem como algo ser burocrático demais. Tem como a burocracia ter os seus excessos e a burocracia ter as suas falhas, tá? Aí todo o excesso de burocracia, o excesso de características na burocracia que são onerosos, assim, a gente chama de disfuncionalidade. Então, se eu pôr na prova de vocês, tem como algo ser burocrático demais, o que eu quero é que vocês escrevam exatamente isso que eu tô falando aqui, de disfuncionalidade. Fica claro, gente, isso? Fica, não? Se não ficar, eu vou tentar de outro jeito explicar pra vocês. Coloquem aí no chat, de repente. Tá? Aí, então, a gente avança da burocracia pro estruturalismo, tá? Teve até um colega de vocês que me mandou uma mensagem no Avas, que foi perguntando... Porque a burocracia dá para ver bem aplicável, né? Mas o estruturalismo ele não dá para ver tão bem aplicável, assim, é uma teoria mais abstrata. Não sei se vocês perceberam, assim, essa diferença, mais abstração do estruturalismo, tá? O estruturalismo, ele não tem essa ideia prescritiva, tá? Prescritiva no sentido de vou te dar uma receitinha e tu usa. Sabe? A burocracia ela te prescreve, diz, coloca gerentes impessoais, coloca cargos assim, coloca mesas separadas, coloca as pessoas na sala, a burocracia vai te prescrever. O estruturalismo não, ele vai dizer que a sociedade ela é uma sociedade de organizações, então existem vários tipos de organizações que são diferentes. E essas organizações elas atendem a um público, atendem ao consumidor, mas elas também se atendem. Aí eu quero trazer isso aí para vocês, tá? Essa questão. Sociedade de organizações é essa ideia de uma sociedade onde tudo que a gente faz, a gente consome de alguma empresa, ou de alguma organização, ou de alguma coisa. Vocês percebem isso? Olha só, eu tô vendo aqui a Carlise tá encostada numa almofada, né? Tipo, não foi tu que fez essa almofada?
Com certeza que não. Aí a Andressa, ele tá com fone branco, né? Não foi tu que fez esse fone branco, né, Andressa? Com certeza ele veio com o teu celular, tu comprou ele, sabe? Moletom lindo do Beatles ali da Eduarda. Com certeza tu comprou ele em algum lugar, não foi tu que fez. O que eu tô querendo dizer? Que a gente consome produtos das organizações o tempo todo. A gente não consegue mais viver de uma forma nômade. Teve até um podcast dos guris, que os guris foram longe nessa vibe, assim. Daria pra ser nômade, né? E eles foram indo, assim. Mas eu acho que, assim, não daria mais, porque uma vida nômade era uma vida de uns 30 anos, a idade média de um cara nômade, assim. E hoje a gente vive muito mais. Por quê? Porque a gente tem acesso a remédios, a hospitais, a ambientes seguros, sabe? Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade de organizações, onde tudo a gente consome da mão dessas organizações. Aí tem uma ideia do tipo, a gente meio que se dobra para essas organizações, né? Eu dei o exemplo do banco, é uma coisa que se não precisasse, ninguém queria ter conta em banco, porque dá um baita trabalho, né? Hoje em dia a gente tem aí as fintechs e os Nubanks da vida, graças ao bom senhor. Mas assim, antigamente, cara, tinha que ir pro banco abrir tua conta e vida que segue, não tinha o que fazer. Então a gente se dobrava para a organização para poder receber o nosso salário. Coisa que eu odiava na minha vida, assim. Era tipo, tu tem que abrir a conta no banco tal para trabalhar aqui. Cara, não quero esse banco, odeio esse banco. Não vou aqui entrar nos bancos, mas tem um banco que eu sou um fã inverso, eu odeio o banco, porque o banco só complica a vida de todo mundo, assim. Tem banco que para te pegar olha isso, para tu pegar um cartão, tu precisas ter o cartão anterior. Aí tu fica assim, tá, mas eu não tenho cartão anterior. Então tá, então ele vai pra tua casa. Aí teve uma colega minha esses dias que teve que pegar um cartão e ela trocou de endereço, né? Ela precisava pegar um cartão e ela tinha trocado de endereço. Vai mandar pro teu endereço. Tá, mas o endereço trocou. Pra trocar o endereço eu preciso do cartão anterior. Tipo, que isso? Sabe? A disfuncionalidade do negócio. Mas tu te obriga a te dobrar. Por quê? Porque tu precisa do teu cartão pra receber o teu salário, pra comprar a tua camisa linda do Beatles. Sabe? É isso. Então a gente se dobra. A gente precisa se dobrar, senão a gente não vive. Sabe? Na sociedade. Não dá pra ser ermitão. Por exemplo, agora tem um monte de gente anti-vacina aí, né? Vão ter que tomar, gente. Daqui a pouco, quem não quiser tomar vacina vai ter que tomar vacina, entendeu? Não vão querer deixar tu sair da tua... Não vão deixar tu entrar num show, por exemplo, se tu não tiver vacina em dia. E aí, sabe? Não vão deixar tu comprar nada. É uma coisa assim. Mas a gente acaba se dobrando para as organizações. E as organizações acabam nascendo para atender não só ao que a gente quer, mas também ao que as outras organizações querem. Que aí foi o que eu chamei de organização primária e organização secundária, ali na nossa aula. Do tipo, vamos pensar que a gente está... vamos pensar, vocês tiveram aula presencial lá na FURG, né? Deu tempo de pisar lá dentro? Tudo online, ai Deus, que triste. Tá, mas vocês conheceram os pavilhões, conheceram... Deu pra passear na FURG, pelo menos? A FURG não deu. Teve gente que nunca entrou lá. Gente, assim, ó, a FURG, tá? Ela é enorme, ela é um bairro quase. E tem os pavilhões. O pavilhão 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada pavilhão da FURG tem ali meio que os cursos, né? Eu não sei onde é que os cursos de vocês ficam. Acho que devem ficar ali pelo 2, de repente. Pelo 2, pelo 3. Porque é ali onde fica perto daquele anexo, né? O 1, achei que era para aquele lado de lá. Mas assim, vocês têm o pavilhão, tá? E a FURG é a universidade, é a organização primária aqui no nosso exemplo. Mas ali dentro da FURG tem gente que é mais a alma da FURG que os próprios professores, que são quem? Quem, Drica, que tu acha que eu tô falando? Quem é que é muitas vezes mais a alma do pavilhão do que qualquer pessoa? Quer chutar a Hídrica? Os cachorros são mesmo. Mas assim, que pessoa é mais a alma da FURG do que às vezes os próprios professores? Ninguém consegue chutar, é que vocês não estiveram lá. Os porteiros, gente.
Tipo, os porteiros sabem tudo o que acontece naquela FURG. É maravilhoso, entendeu? Eles são as melhores pessoas para ter amizade dentro da FURG, são os porteiros. Eles são ótimos, eles são os donos da FURG quase, sabe? Tu quer alguma coisa, eles resolvem ou eles não resolvem. Vamos ter que trocar de sala, gente, peraí. Ai, ai. Mas os cachorros também fazem parte, viu? Com certeza. Rege a lenda que se ficar 5 vezes, rodar 5 vezes em cálculo, vira cachorro na FURG, hein? Não é só 3. 3, já vira cachorro. É. Gente, vamos mudar de sala, tá? Vamos pra esse link aqui que eu botei aqui, vou fechar essa sala, peraí. Gente, vamos lá então. Mas então a alma da FURG são os porteiros muitas vezes, tá? E os porteiros eles não são funcionários da FURG, eles são terceirizados. Eles são pessoas que trabalham para outra empresa e essa empresa presta o serviço de portaria para a FURG. Uma empresa de portaria ela é uma organização secundária. Ela é uma organização que existe para atender o interesse de uma organização primária. Então, olha só, a gente tem aí um pessoal que tem toda a responsabilidade com todos os equipamentos da FURG, os laboratórios, um monte de coisa, e essas pessoas nem da FURG são. Então, a organização existe para atender o objetivo da outra. Vocês conseguem entender esse conceito, organização primária, organização secundária? A organização secundária ela atende o objetivo da organização primária, ela é uma prestadora daquele tipo de serviço, tá? Além desses dois tipos, né, existem as novas organizações, que são o quê? Organizações que percebem uma falha, uma lacuna no mercado e que se colocam para atender isso. Por exemplo, vocês conhecem aí o Anota aí, Boots, dos guri, a startup dos guris? Alguém conhece? Não? Depois vocês procurem aí, sigam eles no Insta, os guris do Anota aí. É uma startup que nasceu dentro da FURG e que os guris estão crescendo demais, assim. É uma startup feita com o povo FURG, assim. Dentro da incubadora da FURG, usaram o parque, os caras são trilegais, assim, os guris. E é uma empresa que foi feita por colegas de vocês, da engenharia. Eles fazem aí é tipo um boot de atendimento, assim, tá? Tu vai fazer um pedido e aí quem te atende é um robozinho muito educado e que resolve a tua vida. E os guris estão crescendo. Aí, anota aí, Boots, muito bom. Eles estão crescendo. É uma empresa que nasce para atender o quê? Vamos pensar, existem aí as lancherias aqui em Rio Grande, eu nem sei o que tem de lancheria, tipo, bom demais, assim, eu sou muito Pelotas pra lanche, mas, tipo, o que é bom demais aqui em Pelotas, aqui em Rio Grande, gente, pra comer, tipo, qual é o melhor lanche de Rio Grande? Olha a briga que vai dar essa discussão aqui. Eu gostava era daquele Double Cherokee que tinha do Patache, Apache, uma coisa assim, no cassino, o melhor que tinha. Ponto quente, Dog do Alemão. Ó, tem 2 votos pro Dog do Alemão. 3, tá. Dog do Alemão. Dog do Alemão vai ser, então, a Apache era a coisa mais linda que existia em Rio Grande. Nunca mais terá algo assim. Então, o Dog do Alemão é essa empresa primária que precisa do quê? De um atendimento que, tipo, era ruim, vamos supor, tinha que ligar pra lá, fazer o teu pedido, vinha errado, tu não conseguia comprovação que tu mandou não botar tomate, mas veio tomate, mas eu não disse. Aí, quando os guris viram isso, fizeram um boot e agora o boot resolve pra eles, sabe? Então, tu escreve ali, não quero tomate e pronto. O teu lanche vai vir sem tomate. E aí, se por um acaso vir com tomate, tu consegue comprovar como é que foi que tu pediu, os guris, eles te enviam outro. Então, eles perceberam uma lacuna de mercado de uma organização primária, que é a lancheria, né? E se desenvolveram como nova organização, atendendo a um novo mercado. Entendeu a jogada? Então, essas novas organizações, elas percebem lacunas de mercado e se colocam. E é isso que o Etzioni e os estruturalistas vão analisar.
essas organizações, a sociedade de organizações. Outra coisa que o Etzioni que essa ideia da estruturalista vai trazer são as tipologias, tá? As tipologias de organização. Organização por pertencimento, organização por conhecimento, organização por benefício. Isso aí tem toda uma explicação assim por trás, mas tipo, as organizações por pertencimento é por que eu pertenço a essa organização, sabe? A gente pertence à organização FURG, por quê? Porque a gente está construindo conhecimento, todo mundo aqui está aprendendo, estou ensinando, a gente está ensinando, a gente está construindo conhecimento juntos, então pertencemos a essa comunidade acadêmica. Aí vai vir uma outra forma de enxergar que é a por conhecimento, do tipo, a FURG gera conhecimento, né? Nós vamos fazer pesquisas, vamos gerar conhecimento. As empresas, muitas vezes, elas também geram conhecimento através de pesquisa e desenvolvimento, mas normalmente elas bebem do conhecimento que é gerado dentro das universidades. Então, organização pelo tipo de conhecimento, conforme como é que ela usa o conhecimento. E a organização pelo benefício, do tipo, o que eu ganho por participar dessa organização? A gente está aqui, está ganhando a aprovação da disciplina de pós no final do ano. Mas, tipo, a empresa tu ganha o teu salário, sabe? A igreja tu ganha aí o teu relacionamento com Deus, tua carteirinha pro céu, sabe? Essa vibe, assim. Eu ganho algo por participar desta organização. São as tipologias do Etzioni, tá? E aí a gente fecha essa ideia do Etzioni, são 9h40 já, né? Mas a gente fecha essa ideia do Etzioni das estruturas. Então, existem diversos tipos de estruturas. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu falava para vocês da organização formal e da organização informal. Lá nas aulas da Mary Foley, Barnard, da Escola das Relações Humanas. É nessa vibe, sabe? Existem outros tipos. É isso que os estruturalistas vão dizer. Não apenas o tipo de empresa querendo lucro. Existem outros tipos de organizações. E a gente também precisa administrar essas outras organizações. Esse é o papo deles. Não sei se vocês estão ligados, assim, acho que tem gente que já é formada aqui, né? A Drica, ela já é formada em arquivologia, se eu não me engano, a Carlise também é formada em direito, né? Eu acho. Mas, assim, a gente sai, daí a Drica que não vai me deixar mentir, ela sai bacharela em arquivologia, né? A FURG só te outorga o bacharelado. Tu vai virar arquivista, não sei se é assim que fala, tá, Drica? Quando tu te filiar ao conselho, tu for atuação prática, né? A mesma coisa o direito, né? A FURG vai te outorgar bacharel em direito. E aí você vai virar advogado quando tiver a tua OAB. Eu não sei se na engenharia como é que é, mas eles devem outorgar também bacharelado em engenharia, sei lá, mecânica empresarial. Não tem, então já sai arquivista. Mas se tivesse conselho, tem que passar pelo conselho. Por que eu tô falando isso, gente? É esse formato, assim, de organizações, entende? Tu precisa estar dentro do teu conselho para ter a outorga do conselho e atuar. Por exemplo, há um tempo atrás, do administrador saía administrador, administradora. A FURG outorgava o administrador de empresas, ainda por cima, que era para tu trabalhar na empresa. Hoje em dia a FURG não outorga mais assim, a FURG outorga como bacharel em administração, ponto. Por quê? Porque eu posso administrar uma empresa, mas eu também posso administrar um movimento, eu também posso administrar uma organização social, posso administrar um partido político, posso administrar uma entidade ecumênica, sabe? É mais ou menos isso. Então, as organizações, a sociedade de organizações, era isso que eu queria trazer para você do Etzioni. Eu tô ligado que é um conceito bem complexo, tá? Eu sei que não é um conceito simples, assim, mas é um conceito que eu precisava trabalhar com vocês. E eu queria saber, vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, assim, com essa questão de as sociedades existem, elas estão sempre procurando se posicionar, sempre estão procurando atender os objetivos das pessoas, das outras organizações. Essas sociedades estão sempre buscando uma coisa futura, tipo, o que eu vou ser daqui a 10 anos, como é que eu vou estar me comportando no ambiente de trabalho. Então são essas preocupações aí.
Tomara que saia, né, Drica? É tão importante o conselho das profissões para regulamentar e para organizar isso, também para poder colocar uma chancela, um carimbo, né, da importância do arquivista. Senão fica essa coisa difícil, né? Muitas vezes a gente, quando não tem um conselho, às vezes fica difícil a luta, né, pela profissão. Gente, fechamos e vamos para behaviorismo, tá? O behaviorismo é essa última aulinha que a gente teve lá na plataforma, eu gravei. A ideia do behaviorismo, ela é uma ideia de pensar. O behaviorismo, ele é meio subway nas teorias, sabe? Assim, tipo, pega bota hoje eu quero comer um steak com queijo e hoje coloca rúcula, hoje não, hoje coloca outra salada. O behaviorismo, ele faz isso, sabe? Ele faz o combo dele. Ele pega aí as outras teorias e faz o combo dele. Por quê? Porque ele vai pegar a escola das relações humanas e vai dizer, tem uma parte interessante que eu quero, tem uma parte que eu acho que não serve. Aí ele vai lá na burocracia e pega uma parte da estrutura que ele acha que é importante, que ele quer, e uma parte que ele diz que não serve. Ele vai lá na neoclássica e diz que sabe o que ele faz, ele vai pescando estruturas das teorias. Então, o que acontece? O behaviorismo, ele nasce aí nesse combo entre escola das relações humanas, teoria neoclássica, estruturalista, burocracia. Por isso que, não sei se vocês perceberam, mas eu sempre tenho que trazer um grande ícone da escola, assim, eu falo dele, falo onde ele nasceu, faço umas piadinhas, enfim. Mas é para vocês pegarem aquele fulano, aquela cara, né, a figurona, assim. E no behaviorismo eu não dei tanta atenção assim, porque o behaviorismo não tem muito esse grande cara, tá? Mas a gente tem o Simon, né? O Simon, ele ganhou até um prêmio Nobel de Economia, porque ele falou da teoria de tomada de decisão. A teoria de tomada de decisão do Simon é o seguinte, deixa eu tentar trazer para vocês aqui, tá? Como é que vocês escolheram as disciplinas que vocês iam cursar esse semestre? Como é que foi isso? Me contem aí. Tinha uma grade pronta para se matricular? Ou vocês fizeram... Como é que vocês escolheram? Como é que vocês pararam com 10 disciplinas aí, todos vocês? Mas me contem isso. Alguém aí, abre o microfone e me conta. Eu peguei, acho que estava pronta, que a gente tem o QSL, que é a sequência lógica do nosso curso. Uhum. E aí, como eu não passei em uma das disciplinas, não abriu uma disciplina que dependia daquela. Uhum. Aí eu aproveitei o meu horário e peguei disciplinas do quarto, eu tô no segundo, do terceiro, do quarto, peguei algumas outras pra, tipo, meio que adiantar, já que eu teria aquele tempo vago. Entendi. Eu acho que alguns colegas vão se adequar aí nessa ideia, né, da Clarice, mais ou menos isso, né? Eu peguei todos que foram do segundo ano. O resto a gente vê depois. Pegou o pacotinho ali, né? Eu também. Por que eu trouxe esse papo pra vocês? Porque essa é a grande ideia do Simon, tá? O Simon vai dizer assim, o processo de tomada de decisão, ele acontece na mente da pessoa. Não é alguém decidindo, é sim a mente da Eduarda lá decidindo. Então, ela vai abrir lá e dizer assim, eu quero todas. Avançar e fechar minha matrícula. Aí a Clarice lá, tipo, não, deixa eu ver aqui, eu vou pegar uma do quarto, vou pegar uma do terceiro, vou montar a grade, tipo, montou a grade dela. No meu caso eu peguei da segunda e falei, a socada já vai estar socada mesmo? Aí eu vou pegar uma das outras. Mas dava pra ter pego menos, por exemplo. Isso, eu acho que eu tô fazendo duas que não são do meu ano, que eu poderia ter meio que deixado que estaria tudo certo. Entendi. Essa que é a grande sacada do Simon, tá? Uma coisa muito simples, mas ele vai dizer o seguinte, as pessoas tomam a decisão dentro da mente delas, dentro da mente, da cachola delas. Se elas decidem baseado com o que está dentro da cabeça delas, eu preciso entender um pouco dessa cabeça, tá? Por exemplo, ali, pelos segundos de papo que eu tive aqui com a Clarice, deu pra ver que a Clarice, ela fez um metódico aqui, né? Ela foi analisando todas as grades e foi vendo se batia horário, se não batia horário, fez todo um planejamento aí no esquema dela. A Eduarda, já dei de cara, já vi que é ansiosa. Tô ansiosa, né, Eduarda? Tu te entregou aqui que tu é ansiosa. Por quê? Muito. Porque, tipo, não, eu quero todas. Depois eu vejo. Eu quero vencer essas disciplinas. Aí o que o Simon vai dizer? Bom, então se a Eduarda ela tem esse ímpeto aí de tipo, vamos lá, resolver esse negócio agora aqui, ó, pá.
ela tem esse viés aí de ímpeto, vamos dizer assim, de tomada de decisão rápida e vamos embora, sabe? Um ímpeto mais assim, não vou dizer, é impulso, é mais violenta a decisão dela, tá? Aí, se eu preciso de uma pessoa que tome decisões mais pesadas, mais rápidas, colocar um ambiente muito turbulento de tomada de decisão, eu preciso de uma Eduarda, que vai olhar para aquilo ali e vai decidir, é isso, acabou, vamos embora, entendeu? Aí, se eu estou num ambiente de tomada de decisões, que eu preciso que analise informações, que prospecte cenários, que estude o cenário. Se eu pegar mais uma cadeira, vai penalizar aqui a minha QSL, eu vou ficar pesado nas disciplinas. Se eu pegar menos uma, vai demorar a me formar. Aí eu preciso de uma pessoa que faça uma análise. Eu preciso da Clarice. Então, o que o Simon vai dizer é que o processo de tomada de decisão acontece na mente do tomador de decisão. Para isso, eu preciso, então, entender a mente dele para neutralizar o viés excessivo. Tipo, eu preciso fazer a Eduarda se acalmar um pouco e eu preciso fazer a Clarice tomar mais, assim, fôlego. Tô dando um exemplo bobo, tá, gente? Só para vocês sacarem a jogada do Simon, que é esse processo de tomada de decisão. Então, o Simon vai dizer que existe um tomador de decisão específico para cada ambiente e que eu preciso entender a mente de quem toma a decisão. Por quê? Porque na empresa tudo é tomada de decisão. Tudo. Tipo, eu compro isso, eu vendo aquilo, eu me posiciono no mercado dessa forma, eu coloco minha marca dessa forma. Que brand eu vou usar, que posicionamento eu vou usar, eu vou fazer marketing digital, vou fazer marketing físico, vou fazer marketing mais por áudio, meu cliente é mais um cara que gosta de ouvir, meu cliente é mais um cara que gosta de olhar, meu cliente é mais um cara que gosta de falar, preciso fazer um marketing digital para o cliente opinar, ou é melhor fazer um marketing em massa para o cara só ouvir e se comunicar da minha empresa. Então olha as decisões aí, isso que eu só estou falando de marketing, tá? Então, eu preciso de tomada de decisões o tempo todo. E eu preciso saber quem está tomando essa decisão. Por exemplo, se eu preciso me posicionar no mercado, muitas vezes eu preciso de um cara mais analítico, que analise mercados, que pense consumidor, que entenda consumidor, que entenda demandas. Agora, se eu preciso... o meu caso não é me posicionar no mercado, mas o meu caso é me comunicar com o meu público. Muitas vezes eu preciso de um cara mais criativo, que tenha outros insights de comunicação. Então o cara a gente vai se comunicar pelas caixinhas do Instagram, os clientes falam com a gente por aqui, a gente faz um marketing digital mais direcionado ao cliente. Vocês estão entendendo qual é a jogada do Simon? É entender o processo de tomada de decisão. Ele vai ganhar um prêmio Nobel com essa ideia, tá, gente? Só isso ele vai fazer. Então o Simon ele vai buscar essas ideias da sociologia, do tipo como é que as pessoas se comunicam, se relacionam, pensam, porque ele vai criticar essa coisa muito mecânica da máquina burocrática. Tá? Ele vai dizer a empresa, as organizações não são máquina, elas são ambientes, elas são estruturas, tá? Vocês são mecânica e vocês são civil aqui, né? Não tem ninguém, tipo, meio biologia, química aqui, eu acho. Não sei se mecânica estuda alguma coisa da química, de alguma coisa assim, componentes, misturas e blá blá blá. Sim, professor. Mecânica estuda, porque na verdade todo mundo acha que mecânica é de carro. Não, a mecânica ela estuda a mecânica dos materiais. Ótimo. Então tem a questão da química junto, é bastante química. Ótimo, perfeito, Carlise, obrigado por ter dito. Então é bem essa ideia do behaviorismo como a empresa, tá? Ela vai dizer, as organizações não são máquinas, elas não são carros. Eu preciso entender a mistura das organizações. O que eu misturo para gerar uma organização assim, ou o que misturou para gerar esse tipo de organização. Então ela vai olhar a organização quase como um ser vivo. A organização é uma pessoa, sabe? Essa é a ideia do behaviorismo. Então, por exemplo, o setor de marketing é um pedaço do corpo da organização. O setor de finanças é um outro pedaço do corpo e tudo se comunica o tempo todo, integrado, sabe? Essa é a grande ideia do behaviorismo. Então, ele vai entender essas teorias da cabeça do tomador de decisão e vão ficar vários legados muito importantes para essa escola, tá? Que são legados de estudos de motivação. Então, o behaviorismo ele vai sempre tentar entender o que motiva as pessoas.
O que faz uma pessoa fazer alguma coisa? E eles vão perceber que existem algumas ferramentas, eles vão criar, na realidade, algumas ferramentas para fazer essa gestão da motivação, tá? Vai vir uma crítica muito forte pro behaviorismo, porque vai dizer que muitas vezes essa escola vai ficar sempre focada em tentar resolver problemas dos colaboradores, deixar eles de bem com a vida, e pode ser que role uma terapia, sabe? Do tipo, o teu chefe vai sempre tentar te deixar bem, tentar te melhorar, quase um psicólogo, tá? Mas não é muito isso aqui que a behaviorista faz. A behaviorista, ela vai tentar entender o ser trabalhador e deixar ele apto a trabalhar mais. Mas se para trabalhar mais ele precisa estar de bem com a vida, então a gente vai trabalhar a questão de ele se sentir de bem com a vida no ambiente de trabalho. E aí ficam alguns legados para fazer isso. Fica tipo a teoria do Maslow. Alguém já tinha ouvido falar da teoria do Maslow, as necessidades, a pirâmide das necessidades do Maslow? Não? Gente, eu acho que vale vocês olharem isso quando passar essa semana de prova de vocês aí. Fica com essa tarefinha aí de entender a teoria das motivações do Maslow, tá? Porque isso é muito importante para vocês que vão ser gestores desses espaços, tá? Que é do tipo assim, vocês estão tudo aqui na aula comigo, né? Mas, tipo, antes de estar na aula, a aula é uma necessidade de quê? De conhecimento para atuar no mercado de trabalho e para fazer a prova de vocês. Então, vocês têm essa necessidade de conhecimento. Só que antes de ter essa necessidade de conhecimento, vocês têm uma necessidade básica fisiológica, do tipo, preciso dormir adequadamente e comer adequadamente. Se vocês não tivessem comido alguma coisa, vocês não estavam aguentando a aula aqui. Ou, de repente, vocês não comeram e estão pensando em comer alguma coisa. Mas, tipo, se vocês não tivessem tomado café de manhã, almoçado, vocês não tinham gás para estar aqui. Tá? Essa é a vibe do que eu tô querendo dizer para vocês. Então, primeiro o cara vai se alimentar e vai dormir e vai descansar. Depois ele vai pensar em trabalhar. Depois ele vai pensar em estudar. Depois ele vai pensar em se sentir bem com os colegas de trabalho, em ser se relacionar bem. Então, por exemplo, eu vou atualizar meu feed do Instagram, mas antes de atualizar o feed do Instagram, tá preocupado em ter comido alguma coisa de manhã cedo. Tipo, ninguém vai atualizar o feed do Instagram, tipo, morrendo de fome, sabe? Eu vou atualizar meu feed, minha cara de fome, de cansado. Não, te alimenta. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Existem prioridades na necessidade. É isso que o Maslow vai dizer. Tu conhecia Carlos Maslow, legal. Direito administrativo é bem isso. O que motiva a pessoa, né? Então, primeiro, qual é a motivação? Até eu acho super legal o direito, né, dessa vibe quando mistura motivação, mas me dá um pouco de medo. Tipo, uma mulher que comete um crime de TPM, ela tem uma pena menor, né, do que uma mulher que não está de TPM quando cometeu o crime. É muito maslowiano isso aqui, gente, muito Maslow. Tipo, a necessidade primária dela, ela estava no auge lá do hormônio e da doideira, né, do satanás do útero dela lá, e ela cometeu um crime e ela não estava pensando adequadamente. Então, se um homem tira uma mulher do sério, ela comete um crime, ela está de TPM, ela consegue provar pelo ciclo menstrual dela, ela recebe uma pena menor. Não é para ninguém bater em namorado aqui, em dizer que estava de TPM, que tem uma lei. Qualquer coisa chama a Carlise aí, que ela é advogada, ela ajuda vocês. Gente, avançando. Então, essas ideias do Maslow, tá? Depois vão ter outras teorias que vão surgir de motivação, que é a teoria dos 2 fatores do Herzberg, que é os fatores higiênicos, os fatores motivacionais. Vocês colocaram isso até no trabalho, não sei se vocês lembram, assim, vocês estão fazendo, do tipo, o fator motivacional, o fator higiênico do professor, que não tem a mesa, não tem a cadeira, não tem a internet, não tem um espaço adequado, ou um fator motivacional do professor. Vou dar um exemplo para vocês bem de nós aqui, ó. Fator higiênico, eu tô aqui na cadeira, tô sentado aqui, tenho a mesa, do meu lado tá a minha agenda, tá o meu computador. Essa é a questão higiênica, o mínimo que eu preciso para trabalhar. Mas, se vocês... Aí agora eu tô olhando as carinhas de vocês com a câmera aberta. Isso já é um fator motivacional. Já vejo risos, vejo preocupações, vejo angústias, e aí tipo, vou direcionando a minha aula em cima disso. Então, o higiênico é o mínimo que eu preciso, o motivacional ele vem depois. E eu gravei um vídeo com a Maria Glaucia, do Ixi Goiano. Eu vi que vocês não conseguiram assistir, vocês estão bem atrapalhados com as avaliações de vocês, né? Mas assim,
A Maria Gláucia, ela conseguiu aplicar essa teoria num ambiente público, que é uma teoria meio que antiga, sabe? A teoria do Herzberg. Ela aplicou e conseguiu mostrar o impacto disso agora, tipo, há 3 anos atrás. Foi difícil achar a mulher, né? A professora Maria Gláucia, lá do IF Goiano. Ela não tem, gente, ela não tem Instagram, vocês acreditem, se quiserem. Ela não tem redes sociais. Mas eu achei a mulher e fiz ela fazer uma entrevista com a gente, assim. Então, depois, se você quiser, deem uma olhadinha, assim, tá? Pô, gente, eu sou muito youtuber pra vocês, né? Vocês podiam me seguir no canal lá e botar seus likes e me dar uns subscribers aqui, ó. Enquanto eu tô na aula aqui, queria receber 3 subscribers aí no canal. Vai lá e me segue, pro professor ficar feliz. Faço tanto conteúdo pra vocês de qualidade, bonito, entendeu? Faço até minha barba pra aparecer nos vídeos. Vocês não se inscrevem, gente. Que triste. Tá, parei de bobagem, tá? Tem tá aí, estão se clareando. Muito bem. Gente, então, os fatores higiênicos, teoria dos 2 fatores do Herzberg. A gente tem a teoria XY do McGregor, que vai dizer que existe um povo que é preguiçoso e não está a fim de trabalhar, e existe um povo que está a fim de trabalhar e que é criativo e que quer espaço. Então, esse povo que não está a fim de trabalhar vai sempre querer ficar em espaços onde ele não precise tomar decisões, ele só quer a estabilidade do ambiente, ele não quer ter que fazer coisas, entende? Ele só quer o salário dele, vida que segue. Já esse pessoal criativo, ele fica irritado se ele não tem algo para criar no ambiente de trabalho, entedia ele e ele não quer aquilo, irrita ele, sabe? Até agora pensei na Carlise que falou que tem TDAH, né? É bem isso, né, Carlise? Tipo, me dá uma coisa pra fazer. Se não me dá uma coisa pra fazer, não dá, eu não fico aqui. Eu trabalho num laboratório, eu sou química também, trabalho num laboratório. Uhum. E o meu colega de trabalho, essa teoria do X e Y, coube bem certinho, porque eu sou totalmente Y e meu colega é totalmente X. Então a gente tem uma baita dificuldade de convivência por causa disso. Mas agora, depois que eu li, eu consegui compreender a visão dele, Sim. que é diferente da minha, mas, né? Claro, de início tu fica assim, pô, ele é preguiçoso, né? Podia fazer. Mas não é a concepção de vida da pessoa, sabe? Como ela foi criada para viver e para pensar e tal. Então essas 2 teorias, elas são muito claras. E aí tem uma questão envolvida, né, Carlise, Carlise e colegas, né? Que é o seguinte, como é que tu vai gerenciar todo mundo de forma igual? Impossível. Pra Carlise eu preciso dar alguma coisa para ela fazer. Tipo, se não tiver algo, tem que inventar, sabe? Agora, botar a Carlise a fazer a mesma coisa todos os dias mata ela, sabe? Agora, pegar uma pessoa que é uma teoria X e mandar ela resolver desafio, destrói a vida dela, entendeu? Destrói. Por isso que tem gente que adora meta, tem gente que adora trabalhar com meta, adora um prazo. Gente, que delícia, tem que fazer tal coisa até tal horário, aí tu fica cuidando do horário. Tipo, as pessoas adoram, tem gente que não sabe viver assim, sabe? Eu vou fazer quando tiver vontade, eu vou lá e eu resolvo isso e acabou. Então, são os 2 tipos, tá? Teoria X e Y, do McGregor. Depois eu trouxe o Blake Monton, que é o grid gerencial, que são os 5 tipos de liderança. E aí eu expliquei todos aqueles tipos de liderança, né? A Monton, ela é a Jane Monton. Não sei se vocês vão lembrar que lá na primeira aula eu bati papo com vocês que as mulheres não aparecem na teoria da administração e que teve uma, inclusive, que foi mal traduzida. Ela ficou James Monton. A Monton é a Jane Monton, tá? Então eu trouxe todo um cuidado de mostrar essa teoria dela, que é muito interessante, que casa muito com o que a gente estava conversando agora, eu e a Carlise aqui e vocês, né? Do tipo, que tipo de líder para que tipo de espaço, que tipo de líder para que tipo de pessoa, entende? Então, ali vai ter o líder do clube social, que é um líder mais amigável, mais gente boa. Vai ter um líder mais focado na tarefa, por exemplo. Então, de repente, ali na Carlise, ela precisa de um líder que... A Carlise vai se sentir muito bem com um chefe que seja muito bem resolvido e que deixe ela livre, sabe? Já o colega dela precisa de um chefe Caxias, ele fizesse fulano, mandasse não sei o quê, entregasse não sei o quê... Esse cara precisa ser cobrado, então eu preciso de um líder tarefa para esse cara. Para Carlise, não. Para Carlise pode ser um líder mais
Clube social, por exemplo. Que tipo, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá, então tá, bati um papo, tomei um café, tô fazendo meu trabalho e nem precisa me falar nada. Entendeu? Então, tipos de líder para tipos de espaço. Tá lá na minha aula gravada, tá, gente? Mas eu queria só ressaltar. E aí eu fecho aqui esse conteúdo para prova. É um monte de coisa, eu sei que é um monte de coisa. Mas vocês briguem aí com os professores que montaram o QSL de vocês e as emendas, tá? Não com o professor Zépica. Mas aí eu trouxe para vocês toda a questão de saúde laboral, de espaço de trabalho. Então, por exemplo, as pessoas resistem à mudança no ambiente de trabalho, as pessoas não conseguem, no ambiente em que tu institui uma coisa, isso ficou claro para vocês no Trello, de repente, e as pessoas não estão afim de fazer aquilo não funciona se é uma instituição pública. Não funciona. Até aqui alguém perguntou no podcast, professor, eu quero muito saber se eles seguiram usando o Trello. Alguém ficou com essa dúvida e botou bem no áudio do podcast. Não, gente, o Trello morreu para eles, assim. Um tempo depois, acabou o Trello. Por quê? Porque eles não gostaram, não quiseram. E vocês todos trouxeram, né? Faltou um gestor para fazer esse Trello funcionar realmente. Se tivesse alguém motivando, se tivesse alguém usando aí um voltado à tarefa, um voltado a clube social, ou ali, como a gente falou, um cara que entendesse o povo X, entendesse o povo Y, trabalhasse as duas vertentes com eles, para o povo X explicar o porquê que era importante, explicar o que ele vai fazer, que é metódico, que é organizado, pegar o povo Y, pôr uma gasolina neles, dizer, gente, vai ser muito bom, nosso ritmo de trabalho vai melhorar, sabe? Se tivesse esse cara, de repente o Trello teria sido utilizado adequadamente, né? Gente, aqui nesse momento 10h05, né, que nem Grey's Anatomy, hora da morte, 10h05, declaro o fim do nosso conteúdo para a prova, tá? A prova, vou ressaltar, tá? Vocês têm até sexta-feira para fazer ela. Quando vocês abrirem ela, vocês têm 3 horas para responder ela, tá? Eu coloquei, a prova vale 4 pontos, tá? Eu coloquei 5 questões na prova de vocês. Tá, mas tudo que eu comentei são questões. Então, quando vocês abrirem, vocês vão pegar as questões que vocês abrirem, entendeu? Então, de repente, a Carlisa vai pegar a questão 1, 2, 3, 4, 5 e a Andressa vai pegar 5, 6, 7, 8. E aí a Eduarda vai pegar 8, 9, 10, 47, entendeu? Então, as questões vão estar sorteadas para vocês fazerem, tá? Não tem problema de vocês irem consultar materiais de vocês, eu acho que isso aí não é o meu papel aqui cobrar vocês decoreba, Deus me livre, inclusive, tá? É cobrar vocês senso crítico, posicionamento, senso crítico, o que vocês acham ou pensam, né? Eu valorizo o cérebro de vocês. Então, se posicionem, tá? Escrevam se vocês concordam, se vocês discordam. Tipo, claro, eu vou perguntar o que é tal coisa. Tu vai ter que dizer o que é tal coisa, sabe? Mas tipo, discordo disso, acho uma bobagem. Eu acho que é importante, acho que tá assim, acho que... Sabe? Eu quero isso de vocês. Usem e abusem dos exemplos nas questões. É tudo descritiva, tá? Não consigo trabalhar com um gráfico, não faz parte da minha vida, assim. Já fez, mas... Então vocês vão ter que escrever lá, tá? Usem os exemplos, abusem de exemplos. Porque o meu tio faz isso, porque o meu chefe faz aquilo, meu colega de trabalho, tá? Usem exemplos, abusem. Vão ter questões, eu acho que a turma de vocês é uma turma que foi bem legal, sim, comigo, então eu acho que eu quis valorizar vocês e eu coloquei questões que são as mesmas questões dos comentários que vocês fizeram no YouTube, tá? Resgatei todas aquelas perguntinhas e coloquei tal qual, copiado e colado. Então, se vocês se depararem com essas questões, vocês podem ir lá na pergunta do YouTube, copiar e colar a resposta que vocês fizeram, ok? Então, não vai poder pegar a pergunta lá, por que as mulheres quase não aparecem na teoria de administração? Essa pergunta está respondida milhões de vezes nos comentários do YouTube. Mas tu não pode pegar o comentário da Drica, porque a Drica escreveu mais bonito que tu. Não, aí também não, né? Que aí é plágio, tá? Então... podem usar as suas próprias respostas, aí tudo bem, tá bom? Que mais eu queria falar para vocês da prova? O tempo, o prazo para vocês cuidarem, o conteúdo,
Vocês querem perguntar alguma coisa? Que vocês tenham dúvida com essas provas? Tá tranquilo? Então é isso, gente. É isso, tá? Sejam bem livres nas escritas das provas de vocês, tá bom? Outra coisinha que eu quero falar pra vocês é o seguinte, tá? Os comentários de vocês no YouTube, que deu até aquele esquema, né? Que a Drica falou, tem gente que não consegue fazer e tal. Então eu vou colocar isso aí pra vocês a mais nas notas de vocês. Porém, tá? Qual é o porém do professor aqui? Se vocês não alcançarem os 7, tá? Se não alcançarem 7, aí eu vou jogar a mais nas notas de vocês pela quantidade de comentários. Se vocês tiverem lá, sei lá, um comentário pelo menos em cada semana, eu dou mais meio ponto para vocês. A gente tenta equilibrar o 7 de vocês, tá bom? Agora, se vocês tirarem uma nota legal, aí a gente pode deixar esses comentários para o próximo semestre, próximo bimestre, ou a gente pode resgatar isso aí futuramente, tá bom? Então eu vou tentar colocar para vocês a mais daqueles que não alcançarem a sua média. Vamos combinar assim? Tá. Quem não alcançar a sua média total da prova final, aí manda um e-mailzinho para mim, tá? Professor, não alcancei, mas eu comentei os seus vídeos. Aí eu vou resgatar aí os comentários de vocês e dou essa forcinha para vocês, tá bom? Vocês não querem perguntar nada? Vocês estão tão silenciosos. É que eu acho que ou vocês me amam ou vocês me odeiam, né? Não tem meio termo, assim. É o cansaço. Tá Tá todo demais. mundo. Exato. Eu faço declaração até no Instagram. Essa semana tá incrível. O cansaço já não deixa mais nem a pessoa pensar essa hora. Drica, olha, eu vou te falar que eu tô na tua, tá? Porque eu falei pra vocês que eu faço doutorado, né? E eu tenho prova oral toda quarta-feira e tenho que entregar um relatório pra eles toda quarta-feira de uma das disciplinas. E o meu orientador falou que eu vou ter que fazer mobilidade virtual, então eu vou ter que ter aula em espanhol, totalmente em espanhol, então o semestre que se empezará na próxima semana. Então, tu imagina, minha cabeça já tá lendo texto em espanhol, já tô surtando aqui de graça. Então, O espanhol é bem tranquilo. no pienso que sea, pero me formé en toda la escuela de graduación de RBD, pasé toda mi adolescencia asistiendo a RBD en el SBT, entonces yo puedo. Tô brincando, gente. Tainá, fala com a tua dúvida. Ali, quando eu faço as citações, tá? Eu vou copiar do texto. Eu preciso pegar, tipo, do começo do parágrafo até o final, no ponto? Ou eu posso, tipo, colocar 3 pontinhos e pegar só a parte que... Pode colocar 3 pontinhos e pegar só a parte, sem estresse, tá? Bom. Tô mais interessado em ver se vocês acharam aquilo ali no texto do que outra coisa. E o que eu quero é ver o posicionamento de vocês, tá? Eu quero ver o que vocês dizem disso, o que vocês acharam no texto. Então... E outra coisa, se tu... Por acaso a gente achou em 2 partes do texto, pequenas partes, a gente pode colocar? Pode, tá? Sem estresse. Pegando o gancho das citações da Tainá, eu queria saber também sobre as citações da Tanise. Isso, queimou o látis, Paula. Clarice, eu acho. Foi isso que impactou e ela não tem citações, né? É, Pode só escrever isso, não achei as citações dela, não encontramos, Que a não gente foi procurou. encontrada. Pode botar isso, não foi encontrada. Tá. É porque o látis queimou e a gente perdeu tudo. E aí ela se perdeu nisso aí. que horrível, né? Esse negócio do Lattes, eu fiquei Sem chocadíssima. cabimento. Como que o Brasil deixou chegar nesse... Vou nem entrar nisso aí, senão a gente vai longe. Não, e eu fico pensando assim, tipo, eu tô no início da minha vida acadêmica e tal, e eu já passava raiva tanto pra editar, pra colocar as coisas, que é muito difícil você conseguir preencher o Lattes, tipo, quem tem um Lattes completo, olha, parabéns. Tinha, no caso, né? E aí, tipo, gente que tem a vida toda ali no negócio, aí, olha, eu fiquei puta. Eu vou te falar assim, ó, eu tenho... Sabe quando tu baixa o Lattes em formato lista? Porque ele é só a lista, né? Sem documentação. Meu Lattes tinha 70 páginas no formato lista. Se eles perderam o meu Lattes, cara, eu nem sei o que eu vou fazer, sabe? Preencher tudo aquilo de novo. Acho que eu vou fazer que nem brincaram, né? Fazer no mimeógrafo, fazer uma matriz e vou girar depois. Porque, cara, não tem cabimento, né? Senta e chora. Que Não, isso? porque, tipo, eu tenho, sei lá, eu tenho bem pouca coisa, assim, do Lattes. Eu tenho os meus estágios e as minhas monitorias e trabalho que eu fiz, tipo, no ensino médio, porque eu fiz ensino médio na Federal.
Então, tipo, tá, eu tenho umas 4, 5 coisas, mas que, tipo, pra colocar isso já era um inferno. Eu imagino quem, tipo, já trabalhando em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, sim. enfim. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Se isso aí queimou mesmo, que ninguém sabe, né? Quem aprender a mexer e colocar no Lattes, vai ter tanta gente querendo pagar pra fazerem isso. Dá pra fazer uma grana nisso aí. Quem não sabe mexer em Lattes, aprender a mexer em Lattes, dizer preenche o seu Lattes. Tipo, cada 10 páginas, tipo, sei lá, 100 pila. Eu pagava pra preencher meu Lattes inteiro de novo, porque é muito chato preencher aquilo. É muito ruim. Mas o Lattes, ele só tem valor aqui no Brasil. Porque tu vai pra fora, Não ninguém existe. tem. Não é que Lattes o quê? O Lattes não existe fora daqui, né? O Lattes ele serve pra seleção de graduação, de pós-graduação, para concurso público, mas só para isso. Fora do Brasil a gente usa o Worcid, que tem as publicações, né? É onde olham o pesquisador por fora do Brasil. A vida acadêmica é pra louco, na real. Essa que é a verdade, assim. Ah, parabéns. A vida é pra louco. Tipo, bom mesmo é tipo colar grau e trabalhar no mercado de trabalho. Entendeu? É isso que é. Agora, tipo, tu parar e fazer pesquisa, pô, dá muito trabalho, gente. Um artigo publicado em periódico às vezes leva 2 anos fazendo. Sabe? Não é uma coisa simples. Mas, vamos lá, né? Vida que segue. Olha, eu trabalhei muito pouco com artigo e nunca mais eu quero pra minha vida. É, punk. Gente, é isso, eu acho. Então, muito obrigado pra quem ficou até agora. Um beijo pra vocês aí, tá? Bom trabalho, bom a lista de fulano, nem sei o que é, mas umas listas aí. Boas listagens pra vocês, tá bom? Lista de exercícios. Vai na fé, irmã, fazer tua lista aí. Não, essa semana. E não é pouca coisa. Deus me livre. Mas assim, gente, façam as coisas de vocês com organização, com tranquilidade e não surtem, tá? Porque o EAD passa, o diploma chega, mas surtar não é pra surtar, tá? Porque depois ninguém paga aí o psicólogo, o psiquiatra de ninguém, tá bom? Então, um beijo pra vocês aí, bom final de semana, descansem, qualquer coisa mandem e-mail Boa pra noite. mim. Valeu, gente, um abraço pra vocês aí. Bom fim de Boa dia pra noite. todos. Valeu, gente. Boa noite. Tchau pra vocês. Boa noite, boa Cuidem. noite. Boa noite pra você. Tchau, gente. Boa noite pra vocês. Valeu. Aqui.